Público Federal e Estadual mais de 18 vezes. E tudo isso aconteceu nas Wagner. Eu vou dizer o seguinte, olha, esses dois que você disse que era funcionário de Wagner, não. Tempo, candidato. Obrigado. Sua tréplica. Acho que todo governo tem que ter coragem, tem que ousar e tem que ter a transparência acima de tudo. Todo governo. Não pode ter leniência. Se um governo está errando em alguma área, tem que saber colocar as pessoas certas no lugar certo. E não lotear o governo. Não fazer conchavo. Não fazer alianças ocultas e botando gente incompetente para cuidar de área que não sabe. Foi o caso do governo Vargas, botou gente incompetente para cuidar da área ambiental, deu uma política ambiental desastrosa. Gente que não sabia fazer. Obrigado, candidato, por sua resposta. O próximo a perguntar é o candidato Paulo Souto. Candidato, para quem o senhor dirige sua pergunta? Quer que não pode? Até agora o senhor pode fazer à vontade. Muito bem, eu quero voltar a perguntar ao governador Wagner e tendo uma preocupação preliminar de muito cuidado com os dados apresentados. Nós já vimos aqui esses problemas, para dizer o seguinte, a que é que ele atribui esses índices altíssimos de violência? O Bassuma falou em 60, nós vamos chegar em Salvador hoje a 82 homicídios por 100 mil habitantes por ano. Então, a que é que atribui isso e, efetivamente, quais são as providências que podem ser tomadas para diminuir isso? Candidato Jacques Wagner responde, o tempo é de 1 minuto e meio. Olha, em primeiro lugar, eu atribuo isso à falência total do grupo político que governou esse Estado durante 16 anos antes de eu chegar, que não fez política social, que me entregou uma segurança pública com veículos, com contingentes totalmente abaixo do nível necessário. É por isso que, ao longo desses 3 anos e 8 meses, nós contratamos 6 mil policiais, renovamos toda a frota da Polícia Militar Civil, compramos 6 mil coletes à prova de bala, estamos uniformizando agora com ponto 40, melhorando a inteligência, abrindo vagas de presídios inclusive modernos, como a atual cadeia pública, e, portanto, tivemos que, em 3 anos e 8 meses, tirar uma lacuna deixada por 16 anos, dos quais o candidato Paulo Souto foi 8 anos governador. A falência social desse Estado, o abandono completo da juventude, acabou fazendo com que essa juventude fosse entregue. E eu acho que segurança não se resolve num passe de mágica. Eu vejo aqui todos que são candidatos dizerem que tem a solução definitiva de tudo. A solução para a segurança é difícil. Nós temos um planejamento feito pelo INDG, que é um instituto especializado. Esse planejamento está sendo posto em prática com um moderno sistema que é o Ronda nos bairros, e eu não tenho dúvida que, junto com as famílias, nós venceremos a batalha contra o crime, contra a droga e contra o tráfico de droga. Candidato Paulo Souto, sua réplica, 30 segundos. Olha, o governo da Bahia conseguiu o milagre de, em 4 anos, subir a taxa de homicídios na região metropolitana de Salvador a mais de 82%. Isso só aconteceu na Bahia, exclusivamente na Bahia. Agora, se perguntar por quê, é muito simples. O secretário de Segurança Pública, outro dia, confessou que tinha equipamentos moderníssimos de comunicação e informação encaixotados durante 4 anos e que não foram utilizados pelo governo. E quero dizer que renovação de frota é importante, mas que só foi feita praticamente no último ano do governo. Obrigado. A tréplica do candidato Jacques Wagner, 30 segundos. Não, é só para lembrar que eu acho que quem já foi governador devia fazer oposição com um pouco mais de bom senso e realismo. O governador Paulo Souto, no seu último governo, investiu 3,1 bilhões de reais na área, ou gastou 3,1 bilhões de reais em segurança. No nosso governo, nós gastamos 5,1 bilhões. Atualizando, são 35% a mais de investimento. Agora, a droga não é uma invenção desse governador. A droga, o tráfico de droga, as quadrilhas, infelizmente, é um advento da modernidade que nós estamos enfrentando. Seu tempo acabou, candidato. Obrigado. Bom, nós vamos dar início agora ao próximo ciclo de perguntas. E, como a ordem é inversa, o candidato Paulo Souto é quem tem a palavra para escolher a quem vai dirigir a pergunta. O candidato Jacques Wagner já não pode mais responder. Candidato Souto, para quem vai a sua pergunta, então? Pergunta vai para o Bassuma. Eu vejo o governo atual falar tanto como um programa importante, o programa de agricultura familiar, que realmente é importante. Mas você sabe o que aconteceu na Bahia? Nós saímos de 157 mil contratos de pequenos agricultores em 2006 para cerca de 85 mil em 2009. Ou seja, esse governo conseguiu o milagre de, mesmo o governo federal colocando mais recursos, fazer menos contratos de agricultura familiar do que foi feito no governo passado. E, aliás, se nós formos analisar os outros programas sociais,
também neles o Seu desempenho foi muito pior. Candidato Bassuma. Duas grandes vocações naturais tem o estado da Bahia. Estado rico, já é um estado rico, mas com muita pobreza, com muita miséria, com muita violência e ignorância. Um deles é esse, agricultura, natural. Eu vou dar um dado para vocês comparando, o tempo é curto, poderia comparar com muitos estados do Brasil. Vou comparar com o Rio Grande do Sul, estado um pouco menor que a Bahia, população um pouco menor, PIB também. No Rio Grande do Sul, 1 milhão de microempresas, a maioria na área agrícola, é que responde por 50% da arrecadação tributária do estado. Na Bahia, são apenas 16 grandes empresas. Uma riqueza hiperconcentrada e miséria espalhada. Você vai pela Bahia, você encontra algumas ilhas de prosperidade, mas bolsões imensos de miséria. Outra vocação natural desse estado, o turismo. Mas que turismo que é feito aqui? Turismo de elite, turismo 5 estrelas. O turista moderno não quer chegar num hotel maravilhoso, cercado de pobreza, de sujeira, de poluição. É isso que se encontra. Por isso que está em queda essa progressão na Bahia. É um novo modelo que tem que ser pensado. O Estado faliu o IBDA. O IBDA era um órgão que tinha que funcionar para dar assistência técnica às pessoas que não sabem plantar, não sabem colher. E o Estado também tem que dar as condições. Vou dar exemplo. Produção de flores. 85% das flores consumidas na Bahia vem de São Paulo. Por quê? Porque o Estado da Bahia até hoje não construiu um centro distribuidor em Salvador. Portanto, a população baiana não pode produzir sequer flores, por falta da condição que o Estado nunca deu. Obrigado, candidato, por sua resposta. Réplica, candidato Paulo Souto. Olha, o governo atual conseguiu terminar todos os programas de êxito de agricultura familiar no Estado. Conseguiu terminar o Cabra Forte, conseguiu terminar o Nossa Raiz, que cuidava da modernização da cultura de mandioca, o Nossa Fibra, que tratava da cultura do sisal, né? E tanto, inclusive um programa Flores da Bahia, que foi absolutamente abandonado pelo governo e que estava tendo resultados muito bons. De modo que o governo demonstrou claramente que não tem nenhum interesse objetivo na agricultura familiar no Estado. Obrigado. Tréplica de Bassuma. Perfeito. Acho que esse é um ponto muito claro da política chamada concentradora, que faz com que os ricos sejam beneficiados. Vou dar um exemplo. Banco do Nordeste da Bahia. Se você está querendo fazer alguma coisa agora e quer buscar um financiamento, não adianta. Só sai para quem é rico ou para quem já é muito experiente. Para quem é pobre e quer começar, não consegue. Ou tem burocracia excessiva ou tem impedimento. Aqui só funcionam as coisas para quem é muito rico. É isso que nós temos que mudar. Tem que dar crédito para quem precisa e não para quem não precisa. Obrigado pela resposta, candidato. Quem fará a próxima pergunta é o candidato Marcos Mendes, a quem o senhor vai dirigir a pergunta. Não podem mais Wagner e Bassuma. Então, Gedel. 30 segundos. Gedel, a responsabilidade que aconteceu com o Ministério de Integração, que desviou verba justamente para várias prefeituras do PMDB e prefeituras associadas, colocou 6 milhões de reais em Mucuri. Esses 6 milhões de reais foi para construir 8 espigões para tentar conter o avanço do mar e deveriam ser de quê? De tijolos pré-moldados e deveria ser de concreto. Se colocou vários pedaços de pedra, colocou lá e que não está resolvendo nada, e só com 35 metros, ou seja, avaliado em 6 milhões, mas que não custou 1 milhão de reais. E ele está fazendo várias propagandas para você. Por que isso? Candidato, sua resposta em 1 minuto e meio. Em primeiro lugar, eu gostaria de recomendar ao candidato Marcos Mendes que, na sua citação, pudesse moderar seus termos. Não houve desvio de recursos para a prefeitura, houve aplicação de recursos para a prefeitura para beneficiar a população, as pessoas. Dito isso, lá surgiu esse investimento por conta da invasão das marés na orla de Mucuri, prejudicando a muitos. E quem está lá em Mucuri sabe perfeitamente bem como foi importante a liberação desses recursos para realizar uma obra que está recuperando a orla de Mucuri, permitindo que ali continue sendo um grande espaço para o turismo, permitindo a sobrevivência de comerciantes que vinham sendo prejudicados pela invasão da maré. E não foi só lá não, fizemos investimentos semelhantes em Nova Viçosa, fizemos outros semelhantes em outras cidades da Bahia que precisam muito, porque com o aumento das marés em função dos problemas que nós estamos vivendo no meio ambiente, é inquestionável o avanço na orla marítima, causando vários problemas. Não me arrependo de nada que fiz no Ministério da Integração Nacional, muito contrário. Se me arrependo de alguma coisa é não ter podido trazer ainda mais dinheiro para a Bahia. Só tem mais tempo, não vai usar pelo visto a réplica do candidato em 30 segundos. Gedel, você precisa ir em Mucuri. Você precisa falar, inclusive, com esses barraqueiros que estão lá. Porque é um absurdo o que está acontecendo. Sabe por quê? Porque o dinheiro foi todo desviado, está fazendo campanha pesada o prefeito para você, Coque Fereguete,
que é candidato a deputado estadual do PSOL, tem feito várias denúncias e a população toda está contra aquilo que aconteceu. Então, você deve ter mandado dinheiro e não foi lá para perceber o que é que está acontecendo. Uma total falta de respeito. Ao invés de construir 70, construiu 30. Ao invés de ser tijolos pré-moldados, ele colocou pedaços de pedra e não resolveu problema nenhum. Mais uma vez, é você utilizar o dinheiro público em benefício pessoal. Obrigado. Tréplica. Eu conheço o Foreguete, conheço aqui, estou começando a conhecer o candidato Marcos Mendes, mas vejo que os dois devem ter o mesmo estilo, largar palavras aos ventos para tentar macular o trabalho dos outros. Portanto, o que eu quero dizer a Foreguete, a você, mas sobretudo ao povo de Mucuri, é que nós fizemos o trabalho que tinha que ser feito, e eu tenho absoluta certeza que os barraqueiros de Mucuri, os homens e mulheres de Mucuri, que viram a nossa participação imediata, com rapidez, para resolver o clamor de quem queria ver sua cidade, sua aula recuperada, estão satisfeitos, estão felizes. Candidato. Eu vou a Mucuri permanentemente, lhe asseguro mais Candidato, do que você. Seu tempo acabou, mas a palavra continua com o senhor. O senhor é o próximo a fazer a pergunta, por isso. Eu vou responder perguntar... não pode mais. Pois não. Eu vou perguntar ao candidato Paulo Soto. 30 segundos. Paulo Soto, ontem num debate eu lhe apresentei números da violência e você questionou, disse que visitasse seu site, que lá estariam expostos seus dados. Eu visitei. Não tem dados a respeito da violência no seu governo. Portanto, eu reafirmo, sustentado nos dados do Instituto Sangari, do mapa da violência, que o aumento dos índices de criminalidade começou no seu governo, quando saltou o número de homicídios de 1.735 para 3.278. Como você vai convencer a Bahia, que tendo tido 8 anos para resolver, não resolveu, e agora, que não tem o senador Antônio Carlos como seu guia, não tem vinculação no governo federal, Candidato. Onde encontrará respaldo para resolver? Tempo esgotado, agora a palavra com Paulo Souto para 1 minuto e meio de resposta. Bem, sua maledicência eu deixo de lado, porque não acho que importa a população da Bahia. Mas eu quero dizer que utilize os dados da Secretaria Nacional de Segurança Pública. E lá está claramente explicitado que o índice de aumento da violência na Bahia, no índice de homicídios, foi de apenas 10% entre 2002 e 2006. Apenas 10%. Esse índice atualmente chegou entre 2006 a 2009 a cerca de 92%. Então, essa história dos dados é muito importante. Eu quero até aproveitar a respeito de informações do PNAD para dar os números das tabelas. Né? Números das tabelas de alfabetização, os números da tabela de luz elétrica, de saneamento e de água, não é? Tabela 1955, 1956, 1957 e 271, que confirmam todos os dados que eu estou dando. Eu tenho muita seriedade, né? É preciso ter muito cuidado com essa informação. Eu acho que os dados sobre violência no Brasil são os dados oficiais, são os dados da Secretaria Nacional da Justiça, da Secretaria Nacional de Segurança Pública da Justiça, que mostram claramente, por exemplo, que o índice de criminalidade na região metropolitana de Salvador saiu de 42, na época, que já era um índice que poderia, inclusive, ser menor, para alguma coisa da ordem de 82. De modo que eu continuo dizendo que eu não conheço esses números, não sei de onde é que eles vêm, e os meus números são os números oficiais. Obrigado pela resposta. Réplica de Gedel Vieira Lima, 30 segundos. Não quis ser maledicente, portanto, peço desculpas públicas. Eu apenas fui fiel à história.